Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que as mãos do Senhor estejam na sua casa, no seu lar, trazendo conforto, esperança de um dia melhor, porque Ele pode nos garantir isso. Eu quero compartilhar com vocês 2 Reis 6, do 15 ao 20. Eu queria conversar, refletir sobre cegueira espiritual. Porque se vocês viram, vocês perceberam que eu mencionei que Eliseu pediu para que o Senhor abrisse os olhos do moço, depois ele pediu para que o Senhor fechasse os olhos do exército, e aí a gente vai conversar sobre isso, fechar, abrir. O que será que o texto quer nos ensinar? Eu queria compartilhar com vocês 3 observações que eu fiz nesse texto. A primeira observação que eu faço é que quando a gente permite a cegueira, esse perfil de cegueira espiritual, chegar nas nossas vidas, você não consegue observar o que você tem à sua volta. Você não consegue observar a forma, a maneira que as coisas estão acontecendo. Porque se a gente for analisar o texto, o que o texto nos diz? Que a cegueira afetou primeiro o moço, o Geazi, que ele não conseguia ver a providência de Deus como Eliseu estava conseguindo ver. Depois, Eliseu pediu ao Senhor para ferir o exército de cegueira. Então, há 2 perfis de cegueira, a do moço e a do exército. Então, eles tiveram essa dificuldade em relação a ver, a discernir, a interpretar o que estava ao redor deles. Muitas vezes isso chega até nós também. E creio que por várias vezes a gente, dificuldades da vida, por fraqueza, por uma série de situações que nos envolve, e aí a gente perde o foco, a gente perde o quê? O discernimento das coisas. Isso é triste para um cristão, para uma pessoa que se diz caminhar com o Senhor. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de observar a nossa volta com os olhos da fé. A gente quer tudo concreto, a gente quer enxergar já a situação resolvida, a situação pronta, e às vezes a gente precisa passar por um processo para que os nossos olhos sejam treinados pelo Senhor, para que as nossas vidas cheguem num patamar que você saia do início, como Paulo fala, do leitinho e vá para a comida mais sólida. Então o Senhor quer que nós, através das dificuldades da vida, a gente vai desenvolvendo esse caminhar com segurança no Senhor. Você não precisa de ver a situação pronta acontecendo, mas você tem fé, você sabe que tem um Deus que caminha com você, então você segue com confiança, porque o Senhor está com você. Então pergunte a você mesma, eu pergunto a mim, será que eu permito essa cegueira espiritual atingir o meu coração, a minha alma? Será que eu tenho tido essa força, essa confiança, não em mim, mas no Senhor? Porque o Senhor é a nossa força, Então, assim, eu estimulo você a analisar, se observar e perguntar: como é que está a minha visão? Como é que está a minha vida espiritual no Senhor? Será que eu tenho envolvido mais com os afazeres da casa do Pai? Será que eu tenho envolvido mais com a instituição em si? Ou realmente eu tenho intenção e eu tenho me colocado a buscar com diligência essa vida que não me traria cegueira espiritual? A segunda lição que nós podemos tirar desse texto são os recursos que o Senhor tem me dado. São os recursos que eu tenho tido através do cuidado do Senhor. E por muitas vezes situações difíceis nos acontecem e a gente tenta de todas as maneiras. Faz isso, faz aquilo outro. É errado? Não.
não deveríamos então, Rô, nos mexer, tomar atitude em relação... Não, nós precisamos sim, mas antes de tudo, antes de qualquer coisa, nós precisamos nos colocar na presença do Senhor. A gente tem que ter esse hábito como uma pessoa que nós somos em Cristo Jesus. Nós somos um ser espiritual. Então nós não somos corpo, alma, espírito. Então a gente tem que trabalhar toda essa nossa forma, essa nossa condição de ser humano, de ser um ser humano. Nós somos diferenciados de toda a criação do Senhor. Nós somos a coroa da criação do Senhor, nós somos semelhantes ao Senhor. Então assim, Ele não pode ser o último recurso, querido. A gente tem até uma fala triste, eu acho. O último recurso ao Senhor, a última resposta do Senhor, no sentido do que? A última resposta do Senhor no sentido do que? O Senhor é soberano e a última palavra é dele? Com certeza. A palavra de Deus diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele. Sim, mas muitas vezes eu vejo no nosso meio as pessoas se debaterem mediante alguma situação de emergência, de urgência, e vai e tenta, e aí que nada deu certo, aí ela vai orar. Não, na verdade, a nossa atitude tem que ser o quê? A primeira decisão, a primeira reação tem que ser o quê? Vou buscar o Senhor, vou ver o que Ele me aconselha, porque você vai se desenvolvendo, você vai desenvolvendo o ouvido, você vai desenvolvendo a sensibilidade, a percepção no mundo espiritual. São oportunidades que o Senhor nos dá, que a gente deixa passar despercebido. Então assim, em situações difíceis, não estou fazendo demagogia de excesso de sofrimento, não. Eu estou dizendo que se um problema apareceu, vamos ser práticos. Vamos tirar lições, vamos aprender, já que nos aconteceu pelas minhas mãos, pelas minhas escolhas, pela falta de percepção, ou por uma situação que eu achei que fosse dar certo e não deu. Vamos tirar lição, queridos, mas vamos começar de uma forma adequada. Qual que é a forma adequada? Vamos buscar em Deus o caminho para a gente passar, para a gente nos conduzir, para que isso seja resolvido e para que eu aprenda com essa situação toda. Vamos buscar o direcionamento do Senhor. Não vamos fazer nada até recebermos o que o Senhor vai nos orientar a fazer. Aí a gente tem condição de ser mais assertivo numa próxima situação. E aí o Senhor vai nos lapidando, vai nos amadurecendo, a gente vai saindo daquele processo infantilizado da vida espiritual e a gente vai crescendo um pouquinho todo dia com as experiências, nos achegando em confiança ao Senhor. A terceira lição, meus queridos, é a cegueira espiritual. Ela nos impede de ver o caminho. Se vocês analisarem comigo o texto, a gente vai observar que Geazi abriu a porta, viu. Eu imagino, certamente, que ele voltou rapidamente, que ele ficou assustado com o que ele viu, ele voltou e falou assim: meu Senhor, o que faremos? Como Eliseu já tinha toda aquela proposta de vida com Deus que eu já mencionei, ele falou: Senhor, peço que abra os olhos do moço. E imediatamente, queridos, abriu. E ele viu o quê? Que o exército do Senhor, carros e cavalos de fogo, estavam com ele. E quando o exército inimigo se posicionou próximo de Eliseu, Geazi, o que Eliseu pediu? Senhor, fere os olhos dele com cegueira. Mas o que eu quero explicar, queridos? Eles não ficaram cegos de verdade. Não foi que a visão deles escureceram, não. A cegueira aqui desse texto diz o quê? Ficou sem discernimento. Por quê? Porque Eliseu era o homem que eles procuravam. Porque eles ficaram sabendo que o Deus de Eliseu contava toda a estratégia para Eliseu, que era o profeta que Deus usava naquela época. E era uma verdade. Será que eu não estou vivendo essa cegueira espiritual? A cegueira espiritual nos impede de vermos como está a nossa realidade, como a realidade nos cerca. Então, todos os dias, a minha oração, a sua oração tem que ser o quê? Senhor, abra os meus olhos, mas não os meus olhos naturais, os meus olhos espirituais.
Por quê? Porque eu preciso perceber as minhas atitudes como pessoa que representa o reino de Deus aqui na terra. E vamos agradecer ao Senhor por todo o cuidado. E vamos contar com a presença dEle constantemente. Vamos fazer questão, porque a presença do Senhor ela é indispensável e necessária nas nossas vidas. E a minha oração por você e para sua casa é que o Senhor nos capacite, para que o Senhor nos dê a oportunidade de viver com força, com verdade, com interesse de coração, as verdades, os conselhos da palavra dele. E, queridos, para finalizar mesmo, quero dizer para você que quando é que Jesus se sente amado? Quando é que o Pai se sente amado? Quando eu sou um filho obediente, quando eu obedeço os mandamentos que Ele me deixou, que Ele revelou a nós. Então, assim, vamos pedir obediência ao Senhor, vamos querer a companhia dEle, vamos fazer questão de ser o filho amado dEle. Ele nos amou de tal maneira que entregou a preciosidade dEle, que foi o Filho dEle por nós. Então valorize esse cuidado do Senhor, queira de verdade ser uma pessoa, estar na presença do Pai. Que o Senhor Jesus em Cristo nos abençoe, e nos guarde e nos dê condição de viver o Evangelho dEle com interesse de coração. Deus abençoe, meus queridos. Um forte abraço para você.